eu gostaria de orar pela nossa nação. Não apenas pelo mundo, mas pela nossa nação, pelo povo brasileiro. Terra linda o Brasil. Terra boa, em que se plantando tudo dá. Não tem maremoto, não tem terremoto, não tem furacão, não tem geleira, assim, grandes partes só de gelo o ano inteiro, não tem deserto como no Saara. Olha, um país maravilhoso. Água, o país que mais tem água no mundo é o Brasil. Um país abençoado, um país bonito, um povo bacana, um povo agradável, um povo feliz, um povo amigável, não um povo brigão, é um povo amigável. O Brasil é uma terra maravilhosa, mas temos que orar para que o Brasil possa ser melhor ainda, porque o inimigo não está feliz com as coisas boas, e temos que orar para que Deus possa agir de maneira poderosa na nossa nação, amém? Eu gostaria de convidar a se colocar de pé e vamos orar por essas eleições. Infelizmente, sabemos que tem muitas falcatruas em eleições. Infelizmente, em tudo que é lugar do mundo. Não é só no Brasil, não. Em tudo que é lugar do mundo. Principalmente com essas urnas eletrônicas que os hackers podem entrar, sim. Se entra na Casa da Moeda, por que não na urna eletrônica? Mas eu gostaria de orar para que Deus possa estar em controle dessas eleições. A palavra de Deus fala que toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Por mais que coloquem bugs, façam isso, façam aquilo, as armas forjadas contra a democracia, que caia por terra e que possa ser feita a vontade de Deus no nosso país. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em tua presença estamos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque tu nos fizeste nascer num local lindo, Senhor, um país maravilhoso, o Brasil, Senhor. Meu Deus, eu te peço, tem misericórdia, Senhor. Abençoa essas eleições, Senhor. Que seja feita a tua vontade soberana, Senhor, naquele país. Oh, meu Deus, um país que a maioria é cristão, Senhor. Um país em que 1/3 deles são evangélicos. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor, que a tua mão possa estar de forma poderosa agindo sobre nossa nação. Meu Deus, não permita, Senhor, que o inimigo venha vencer, que o inimigo venha prevalecer. Não permita, Senhor, que a agenda demoníaca possa entrar em ação no nosso país, mas eu te peço que a tua mão, a tua proteção, a tua graça, ó Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, que ele possa ser um celeiro do Evangelho, Senhor, alimentando todo mundo, Senhor, com a tua palavra. Ó meu Deus, que a partir do Brasil, muitos missionários possam ser mais ainda enviados para todo mundo, Senhor, para pregar a tua palavra, o teu amor e a tua graça. Que as igrejas, Senhor, possam crescer e florescer, e que bendita seja a nação cujo Deus é o Senhor, que tu possas ser o Senhor e Deus do Brasil. Te pedimos, tem misericórdia, Senhor, e abençoe essas eleições, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Aleluia. Vamos orar pelo servo do Senhor? Abençoar a ele? Por favor, se coloque de pé, direcione sua mão para cá e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que está o teu filho, Senhor, pastor David Matos, Senhor, que na tua agenda já estava preparado para ele estar aqui conosco. Eu te peço, meu Senhor, que tu possa abençoar o teu filho, que tu possa usá-lo grandemente em tuas mãos para continuar levando a tua palavra, Senhor, aos 4 cantos dessa terra. Te peço que tu possa abençoar a ele, a sua esposa, seus filhos, abençoa essa família, Senhor, guarda, protege, abençoa, meu Pai. Meu Deus, que tudo que teu filho venha colocar as mãos para fazer, tu possa fazer prosperar. Te peço também, Senhor, que tu possa usá-lo nesse dia para trazer a tua mensagem a cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Sinta-se à vontade, pastor. Muito obrigado, campeão. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e distintos amigos, abram vossas Bíblias em Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 28. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a mim facultada de, mais uma vez, poder fazer uso das Sagradas Escrituras, regressar a esta nação e, em especial,
a esta amada igreja, que todos moram no nosso coração e não pagam aluguel, como diz o ditado, e louvar a Deus pela vida deste casal de amigos que Deus nos deu. Querido pastor Túlio, sua digníssima esposa, é um prazer imenso sempre poder rever, poder servir na igreja que Jesus lhes constituiu por pastores. Quero louvar a Deus por vossas vidas e somos, eu e minha esposa, muito gratos a Deus pelo presente da amizade de vocês e desta igreja. Temos assim um carinho especial e sempre o senhor, sua família e esta igreja estão nas nossas orações, por onde vamos fazer a obra de Deus, bem como no Brasil, e somos felizes por estar sempre aqui servindo, viu? Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela receptividade, pelo presente da amizade. Nós somos felizes por termos pastor Túlio, sua digna esposa, sua família e vocês, a igreja Emmanuel Church, como amigos. Deus possa abençoar cada vez mais esse ministério. Mateus 11, 28, quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quero falar-lhes nesta manhã, subordinada ao tema, as 3 chamadas de Deus para o homem, as 3 chamadas de Deus para o homem. Há pelo menos 3 chamamentos, há pelo menos 3 chamadas de Deus específicas para as nossas vidas e das quais nós devemos obedecê-las. Este primeiro chamamento aqui é um chamamento universal. Há textos na Bíblia que são textos locais, regionais, que às vezes confere a realidade daquele povo, daquela cultura, ou dos costumes dos judeus, de determinada igreja, naquela era e época, mas este versículo aqui, esse texto aqui, é um texto universal, quando Jesus faz o chamamento para a salvação. O contexto do texto apresenta-nos Jesus fazendo a chamada universal para que todos sejam salvos, todos sem exceção. A grande verdade é que o chamamento universal de Jesus é para todos. Esta palavra todos é de forma generalizada mesmo. Não é no singular, não é especificamente para alguns. Não, Jesus chamou a todos. Para a salvação abrange todos os seres humanos na face da terra. É bem verdade que o chamamento ou a escolha de Cristo para usar pessoas na terra, aí é um chamado específico para serviço, para ministério, e nem todos têm o chamamento para ministério. Existem pessoas que recebem o chamado da salvação e logo partem para a eternidade. O maior exemplo é o ladrão na cruz, quando morre ao lado de Jesus. Foi chamado para a salvação, ele entendeu que estava morrendo ao lado do Salvador do mundo, e então este foi salvo ali mesmo, minutos antes ou horas antes de dar o último suspiro. Jesus então salva o ladrão na cruz, porém, dali mesmo ele já vai para o paraíso. O ladrão na cruz não desceu daquela cruz
para exercer um chamado ministerial, pregar o evangelho, ganhar almas, prestar um serviço para Cristo ou para Deus enquanto palmilhasse a terra. Não, dali mesmo ele partiu para o paraíso com Jesus. Então eu quero que você entenda que o primeiro chamamento de Jesus é um chamamento para todos. Existem algumas pessoas que pregam que alguns já nascem para ser salvos, outros para ser perdidos. Eu não creio nisso, até porque este versículo, Jesus está se dirigindo a todos. Quando Jesus também deu a ordem da pregação do Evangelho, em Marcos 16 e 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, Jesus, ele chama a todos para a salvação. Já se disseminou hinos e até pregações dizendo que só 50% da humanidade iria ser salva, 50% vai subir, 50% vai morar no porvir. Também não creio nesse negócio de Deus dividir a humanidade ou as almas com o inimigo, com Satanás, com o inferno. Não, Deus quer que todos sejam salvos. Só não é salvo quem rejeita a salvação em Jesus Cristo. Esta é a grande verdade. Jesus aqui chama a todos para a salvação. É por isso que você nunca deve desistir de almas, de orar por almas, de interceder por almas, de amar as almas, de se apaixonar por almas, porque mais cedo ou mais tarde, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o divino e glorioso Espírito Santo. Até porque, queridos, salvação é o maior milagre. Não existe milagre maior, melhor ou superior ao milagre da salvação. Entenda que cego vê, surdo ouve, mudo fala, paralítico anda, cancerosos são curados, tantos milagres Jesus opera na terra, mas nenhum desses milagres causa uma festa no céu. O único milagre que faz o céu festejar, segundo a Bíblia Sagrada, é quando um pecador se arrepende, é quando uma alma confessa que Jesus é Senhor e Salvador da sua alma. O maior milagre é a salvação. Todos os milagres, eles corroboram, cooperam com o milagre da salvação. Por isso a igreja jamais deve priorizar quaisquer outros milagres, a não ser dar prioridade ao milagre da salvação. Salvação é prioridade. Também já se ensinou por aí que só 144 mil vão para o céu. Jesus não me falou aqui, vinde a mim, só os 144 mil, não. Ele está dizendo, vinde a mim todos. A salvação é para todos. Jesus quer salvar todos os povos, tribos, línguas, nações, dialetos, enfim. Não há limites para que Jesus possa salvar. Só não é salvo quem não quer, só não é salvo quem não tem fé, só não é salvo quem não acredita, só não é salvo quem rejeita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, nós precisamos entender que somos salvos, e o primeiro passo que nós devemos compreender depois que somos salvos é que devemos, em primeiro lugar,
preservar e conservar a nossa salvação. E, em segundo lugar, anunciar esta tão grande salvação. Primeiro, você é salvo, você é salva. Apocalipse, no livro do Apocalipse, fala que há um versículo em especial que diz sobre nomes que podem ser apagados do livro da vida. Eu entendo, queridos, que nós devemos preservar a nossa salvação, manter a nossa salvação, permanecermos vigilantes para permanecermos salvos. Você é salvo, você é salva e deve preservar a sua salvação, se mantendo em santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então preserve a sua salvação. Uma das maiores missões do inimigo de Satanás é querer roubar de você esta preciosidade. Enquanto nós vivemos nesta terra, igreja, o nosso maior tesouro é a nossa salvação, é termos o nome escrito no livro da vida. Quando nós somos salvos, esta é a nossa maior preciosidade. Então nós devemos nos conservarmos vigilantes em santidade, preservando, conservando a sua salvação, mantendo o nosso coração limpo de qualquer coisa que venha nos impedir de morar no céu. A Bíblia diz que aqueles que subirão para o céu têm um coração limpo, têm um coração puro, têm um coração perdoador. Nós temos que entender que nessa vida nós vamos crescer, vamos reproduzir, envelhecer, morrer um dia, mas nessa trajetória sempre precisaremos pedir perdão e perdoar, manter um coração limpo, manter as nossas vestes alvas e resplandecentes. A Bíblia diz que nós temos que nos conservar o nosso espírito, alma e corpo plenamente conservado, irrepreensível, santificado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a grande verdade: preservar a salvação, manter a salvação, vigiar para que esta preciosidade que temos, venhamos mantê-la até que Jesus venha arrebatar a sua igreja, raptar a sua igreja, até que quando Dona Morte chegar, ela seja apenas um veículo para nos encontrar com Cristo na eternidade e estaremos no céu para sempre. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Tenho consciência de salvo, devo me preservar salvo, me manter salvo, conservar e preservar a minha salvação. Neste domingo pela manhã, deixe-me fazer uma pergunta retórica, uma pergunta que não quer calar, não precisa responder, mas responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação hoje? Tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Tem certeza de que se Jesus vir agora, você sobe no rapto da igreja? Entenda que às vezes nós precisamos limpar o quartinho da bagunça do coração. Toda casa tem aquele quarto da bagunça, né? O local onde é jogado, né, coisas e tal, e é preciso manter o nosso coração limpo, puro, santo, preservado, conservado, para que a nossa salvação não seja abalada. Segundo, nós precisamos, depois de salvo, e uma das coisas que nos leva a entender que realmente somos salvos, é que nós temos desejo de falar de Jesus, de evangelizar, de propagar essa tão grande salvação, de levar avante
esta salvação. Se eu sou cristão, professo a fé em Jesus Cristo, sou um leitor da Bíblia, um estudioso do Evangelho, das Sagradas Escrituras, frequento a igreja e tenho por costume de me manter como alguém cristão, evangélico, e eu não tenho desejo de ganhar almas, alguma coisa está errada no meu cristianismo. Porque o Cristo a quem nós servimos, a maior missão de Jesus foi vir a esta terra para salvar as almas perdidas. E se eu sou um seguidor de Jesus, eu devo me preservar com os mesmos sentimentos de Jesus. Se eu tenho um mestre, eu tenho que me parecer com este mestre. Se eu tenho um Senhor chamado Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo. O que é a palavra cristão? Cristão é aqueles que servem a Cristo, que crê em Cristo. Há uma palavra ainda nos originais, pequenos cristos, ou seja, aqueles que servem a Cristo, que são filhos de Cristo, são seguidores de Cristo, são semelhantes a Cristo. A grande verdade é que nós temos que nos parecer com Jesus. Termos os sentimentos de Jesus. Termos a paixão de Jesus, o amor de Jesus. E é tão interessante, queridos, que Jesus, quando chega em Jerusalém, uma certa vez, ele chora por Jerusalém e diz, assim como a galinha tenta acolher os seus apintainhos debaixo de suas asas, assim é com vocês, Israel. Porque Jesus via um povo completamente disperso. Jesus via um povo perdido. Jesus chora por Jerusalém, ou seja, nós temos que chorar pelas almas, amar as almas, nos apaixonar por almas. Estes sentimentos de Cristo não podem passar desapercebido por nós, cristãos, evangélicos da atualidade. Nós temos que nos parecer com Cristo em tudo, não apenas na conduta. É lógico que em tudo nós temos que parecer com Cristo, seja atitudes, seja palavras, mas em sentimentos também. Se as almas perdidas não te incomoda de certa forma, há uma necessidade de melhoria no nosso cristianismo. Se almas perdidas não te levam às lágrimas, se almas perdidas não te levam a ter compaixão, se almas perdidas já está como que algo insensível ao seu coração, está precisando de um renovo na sua vida espiritual, está precisando de um renovo na sua vida ministerial, está precisando de um renovo neste seu relacionamento com Jesus. Paulo disse, ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Cristo. Não posso negligenciar uma tão grande salvação. Nós precisamos anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão é só falar. A nossa missão é só semear a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer essa semente germinar é Deus. Agora nós precisamos ter esse desejo de ver almas salvas. É lógico e óbvio que às vezes as pessoas não falam, temendo a reação de outras pessoas, temendo às vezes perder emprego, relacionamento e tantas outras coisas mais, queridos. Jesus se despiu da sua glória eterna, se fez carne e habitou entre nós. Jesus renunciou muita coisa para vir a este mundo para nos salvar. Jesus se despiu da sua glória eterna, diz a Bíblia, e veio aqui na missão para nos salvar,
E nós podemos sim nos sacrificar, podemos investir, podemos falar, podemos fazer algo para que almas sejam salvas e conheçam a salvação em Jesus Cristo e tenham seus olhos espirituais abertos. Oh, glória a Deus! Nós precisamos ter este sentimento pelas almas perdidas. Lágrimas por almas, orar por almas, jejuar por almas, ter este sentimento de paixão missionária, de amor missionário, porque este sentimento é um sentimento de Cristo, é um sentimento cristocêntrico, é um sentimento de que verdadeiramente, prova de que verdadeiramente eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. Naquela era e época já haviam pessoas que seguiam Jesus por apenas aquilo que ele tinha a oferecer. Uns iam porque sabiam que aonde ele pregava, ele multiplicava pão e peixe. Outros iam porque sabiam que aonde Jesus pregava, ele curava a todos. Então muitos iam pelo pão e o peixe, muitos iam pela cura, pelo milagre. As multidões iam por segundas intenções, muitas das vezes. Mas sempre tinham aqueles que estavam ao lado de Jesus por aquilo que ele verdadeiramente era, pela mensagem que ele pregava, pelo amor que ele passava em suas palavras e em suas atitudes. Certa vez ele prega para uma multidão de interesseiros. E quando ele termina a sua mensagem, a multidão vira as costas e vai embora e fica só os discípulos na frente dele. Ele olha para os seus discípulos e diz: vocês não vão embora também? E Pedro toma a palavra e diz: mestre, a quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus nos dá tudo. Entenda que ele te abençoa, ele te prospera, ele te dá saúde, ele te dá riquezas, ele te dá tudo. Mas o mais importante é a vida eterna. O mais importante é a salvação. O mais importante é que um dia após a morte, você vai morar no céu com Jesus. O mais importante é que a trombeta pode soar do arrebatamento a qualquer momento. E se ela estrugir hoje, você sobe no arrebatamento, no rapto da igreja com Jesus Cristo. Se o teu corpo tombar, sua alma vai se encontrar com Jesus Cristo na glória. E este é o principal do Evangelho, a nossa salvação. Salvação é prioridade, tanto para preservarmos como para anunciarmos. E às vezes tem pessoas que não convertem porque não sabem, porque nunca ouviram o Evangelho. É bem verdade que há N reações, há pessoas que ficam na dúvida quando você fala, há pessoas que rejeitam de cara, há pessoas que ficam bravas, iradas e tantas reações, há vários tipos de solo. Solo pedregoso, solo espinhoso, o solo duro, tantos tipos de solo, mas existe o solo fértil. Existe aquele solo que você vai jogar a semente sem saber, daqui a pouco, eu quero conhecer, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ser salva. Oh, glória a Deus! A nossa missão é semear, a nossa missão é semear. E tem muitas e muitas almas ainda a serem salvas. Jesus disse há 2000 anos atrás: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Infelizmente, 2000 anos se passaram e ainda este versículo continua, essa fala de Jesus continua na atualidade, viva, até porque são 7 bilhões e 600 milhões de habitantes na Terra na atualidade, quase 8 bilhões, segundo o último censo mundial de habitantes no globo chamado Terra. E quando você olha para o planeta, você vê que
A grande maioria dos habitantes da Terra, na atualidade, não são salvos. Quando você olha para a China e vê 1.400.000.000 de habitantes, a maioria esmagadora, 99% ou mais do que isso, não é salvo. Evangelho na China é estatística de 0, alguma coisa, ou seja, lá ainda é proibido, é uma perseguição, é uma luta. Vai para a Índia. Também, mais de 1.300.000.000 de habitantes. A grande maioria esmagadoramente da Índia está perdida, sem conhecer Jesus. Tanto na China quanto na Índia, vários lugares e dialetos, a Bíblia ainda não foi traduzida. Somando essas duas maiores nações mundiais, somam-se aí quase que 3 bilhões de habitantes não salvos, perdidos, sem salvação. A salvação é só por meio de Jesus. Faz mais de 2.000 anos que Deus instituiu a salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. E essas pessoas, muitas das vezes, conhecem Coca-Cola, conhecem outras coisas, mas não conhecem Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Quando nós pegamos também os países da Europa, onde temos ministrado também, existe também entre os europeus um esfriamento espiritual. Quando vemos imigrantes na Europa levando para lá um avivamento. Quando olhamos para aqui os Estados Unidos, vemos também que precisa de um grande reavivamento nesta nação, fundada por evangélicos, mas que hoje está um tanto quanto diferenciada com relação ao Evangelho. Quando olhamos em uma visão mais macro para o mundo, nós vemos que salvos mesmo são pouquíssimos destes quase 8 bilhões de habitantes, ou seja, é necessário em todo tempo o Evangelho ser pregado. 500 milhões de pessoas morrem por dia, a cada 24 horas. A cada hora morre 140.000 pessoas. E muitas destas pessoas não vão para o céu, não são salvas. Estas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Nós, igreja, é que temos esta missão. A missão de pregar o Evangelho não foi dada às autoridades, a reis, rainhas, presidentes, às lideranças políticas, exército, aeronáutica, marinha, juízes. Não, esta missão da pregação do Evangelho Jesus deu a mim, Jesus deu a você, Jesus deu para a igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós não podemos ficar insensíveis com esta urgência missionária, com esta necessidade da pregação do Evangelho que existe no mundo, para que mais vidas venham se converter a Jesus e sejam salvas para a glória de Deus. Infelizmente o inferno existe. Infelizmente o inferno existe. E glória a Deus que o céu também existe. E nós podemos louvar a Jesus porque fomos alcançados. Porque fomos salvos, somos salvos. Mas ainda existe muitas e muitas almas que precisam aceitar a Jesus e nós não podemos perder a oportunidade. Fale de Jesus para seus vizinhos. Fale de Jesus no seu trabalho. Fale de Jesus aonde quer que você tenha oportunidade. Não tenha medo de falar de Jesus. Eu me lembro que uma vez cheguei numa empresa para orar por aquela empresa. Encontrei um irmão lá e eu sou pentecostal até na rua, né? Cheguei para o irmão e disse: "A paz do Senhor, irmão." Aí o outro do lado cutucou ele e disse assim: "Tu é crente, rapaz?
Trabalha comigo aqui mais de 10 anos e nunca falou que tu é crente, que negócio é esse? Aí eu disse, rapaz, você não falou de Jesus ainda pro outro aí, homem? Tem que dizer que é crente, homem. Então existem aqueles crentes 007, sabe? Os crentes escondidos, crente que é crente na igreja, mas na escola, no trabalho, na empresa, no convívio social, ninguém sabe que é crente. É o crente secreto, crente 007. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Não tenha medo, não te cales, fale. Porque você, falando do Evangelho, quem fará a obra é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós que salvamos, quem salva é Jesus. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Quem opera o milagre da salvação é Jesus. Mas nós temos que falar do Evangelho. Basta falar, basta evangelizar. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Pastor, já falei. Não quer aceitar? Então ora, que uma hora Deus pode fazer a obra, ou na última hora, nos últimos minutos, segundos de vida daquela pessoa, pela evangelização que você já fez, ela pode se decidir antes de dar o último suspiro, e um dia tu vai encontrar ela no céu para a glória e honra de Jesus Cristo. O mais importante é a nossa salvação, e é propagar o Evangelho para quem ainda está perdido. Eu me lembro, queridos, quando Deus me deu sentimento por almas, foi num domingo pela manhã. No Brasil nós temos muitas manhãs missionárias. Nos domingos pela manhã, essa cultura no Brasil é muito forte nas nossas igrejas. E eu me lembro que o pregador trouxe uma mensagem sobre a urgência missionária. E eu ainda aos 15 anos de idade não parava de chorar naquele culto. E eu ouvia audivelmente a voz de Deus falar comigo. Nesses 30 anos de fé, poucas vezes eu ouvi a voz de Deus audivelmente. E aquele dia foi um dia que eu ouvi, das poucas vezes, eu ouvi audivelmente a voz de Deus, falando-me sobre a urgência missionária, falando que Deus queria me levantar como pregador do Evangelho, como ganhador de almas. Eu tinha planos, eu tinha meus sonhos, eu tinha meus projetos pessoais, mas daquele dia em diante eu decidi obedecer o chamado de Deus e o ministério ao qual Ele me confiou, de ser um ganhador de almas. Para a glória de Deus, de janeiro a dezembro de cada ano, Deus nos dá mais de 3.000 almas que aceitam a Jesus, a média de 3.000, 3.500 almas. São mais de 4.000 pessoas batizadas com o Espírito Santo, são centenas de pessoas que são curadas, libertas, pessoas edificadas e renovadas. Não temos números, mas Jesus tem nos usado nesses quase 20 anos de ministério itinerante, 23 anos pregando, 30 anos de fé, mas um dia eu decidi, vou te obedecer, vou falar de Jesus. Até mesmo quando eu ainda trabalhava no material, na empresa que eu trabalhava, às vezes o meu gerente me chamava e dizia, rapaz, você não pode falar de Jesus aqui na empresa, não dá para ficar falando de Jesus. Eu digo, não, mas eu não abordo ninguém não. E eles olham para mim, sentem vontade de me perguntar, e aí me perguntam de Jesus, o que eu vou fazer? Eu tenho que falar de Jesus. Eu não posso ficar sem falar dele. E o gerente da minha empresa me chamava e dizia, rapaz, para de falar. Eu digo, eles olham para mim e me perguntam, não posso fazer nada. Porque quem tem Jesus, as pessoas criam curiosidade. Eu me lembro que às vezes as pessoas diziam assim, eu vejo tanta alegria em você. Que alegria é essa? Eu dizia, essa alegria vem do meu Jesus. Quem me faz feliz é Jesus. Quem mudou a minha história foi Jesus. Ganhei algumas almas para Jesus naquela empresa, para a honra e glória do nome dele. E as pessoas tinham curiosidade, desejo, vinham, me perguntavam. E aí, quando o gerente viu que eu já estava ganhando muita alma lá dentro, me chamou no escritório, para de falar de Jesus aqui na empresa. Eu digo, não dá. O senhor vai ter que me mandar embora, porque eu não consigo parar de falar de Jesus.
Quantos aqui acreditam que falar de Jesus é maravilhoso? Falar de Jesus é a nossa missão enquanto nós vivemos nessa terra, igreja. Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para falar do evangelho dele, para ganharmos almas para ele, porque a maior missão dele foi vir a essa terra para salvar as almas perdidas. Infelizmente, queridos, o inferno é terrível, ele existe. A Bíblia fala que é um lugar tenebroso, é um lugar de trevas. O inferno é um lugar onde é um lugar de péssimas companhias para a alma que vai para lá. A grande verdade é que Jesus foi o pregador que mais falou sobre o inferno, viu? Você sabia disso? Na Bíblia, quando você estuda sobre aqueles que mais pregaram, ensinaram, citaram, recitaram e relembraram sobre o inferno, você vai encontrar Jesus como número 1, o pregador da Bíblia que mais falou sobre a realidade do inferno. E Jesus falou sobre a história do rico e do Lázaro, aquele rico que estava no inferno e pediu para que Abraão pedisse a Lázaro que molhasse ao menos a ponta do dedo na água, ele refrescasse a língua. E então Abraão diz, na vida tu tivesse teus bens e Lázaro somente males, agora tu é atormentado, Lázaro é consolado. Traduzindo o que Abraão quis dizer, na vida você teve a oportunidade de ajudá-lo e não fez nada por ele. A própria Bíblia fala que os cães vinham lamber as chagas do mendigo chamado Lázaro, e aquele rico que jazia à porta do rico, e o rico nunca fez nada por ele, mas quando estava no inferno queria que ele o refrescasse. Faça o bem sem olhar a quem. Ajude, estenda as mãos. Faça o bem sem olhar a quem. Olha a situação desse rico. Mas a segunda pergunta a segunda petição que ele faz a Abraão é a que mais me arrepia, é a que mais me choca. Quando ele diz, pai Abraão, então peça para que Lázaro vá até a terra e pregue aos meus 5 irmãos que estão lá, a fim de que eles não venham para este mesmo lugar de tormentos que eu estou. Querida igreja, em Jesus Cristo, quem está no inferno quer que o evangelho seja pregado na terra. Almas que estão no inferno não querem que seus familiares caiam lá no inferno com eles. O inferno é tão ruim e tenebroso que quem está lá, se pudesse, saía de lá para avisar quem está aqui para não ir para lá. O inferno é tão terrível que ele disse, manda pregar para os meus 5 irmãos. Ou seja, quem está no inferno quer que a obra missionária seja feita na terra. Quem está no inferno quer que a obra de evangelização seja feita na terra. O desejo daquele rico era isso, que os irmãos fossem evangelizados, conhecessem a palavra, obedecessem a palavra, convertessem pela palavra e não fossem para o inferno aonde ele estava. A missão de pregar o evangelho, queridos, valorize isso. Essa questão da pregação do evangelho é tão nobre, é tão maravilhosa, é tão poderosa, que até os anjos queriam pregar. Deixa nós pregar, Deus disse não. Quem vai pregar o evangelho na terra é a minha igreja. Um anjo queria estar no meu lugar nesta manhã, comunicando o evangelho, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus quer que eu e você pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Entenda que quem está lá no inferno quer que o evangelho seja pregado, quem está no céu quer que o evangelho seja pregado na terra, e você precisa anunciar a Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para nos dar vida e vida com abundância. Quem ama a salvação tão gloriosa que Jesus te deu. É interessante, queridos, que se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus se despir da sua glória eterna, se fazer carne e habitar no meio de nós. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido traído por Judas Iscariotes. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus ter sido preso, esbofeteado, cuspir em seu rosto.
Julgaram Jesus e o povo gritou: solte Barrabás e crucifique Jesus. Alguém lavou as mãos, porque sabia que aquilo que estava sendo feito era algo muito errado. Queridos, se o inferno não existisse, Jesus não teria levado uma quarentena menos uma, 39 chibatadas, em que o chicote, que segundo historiadores tinha pedaços de ossos, chumbo ou ferro, que pegava nas costas de Jesus e quando puxava, o sangue esguichava. Jesus sofreu terrivelmente por mim e por você, porque o inferno existe, mas o céu também existe, e Ele nos deu a salvação para a honra e a glória do nome dEle. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Jesus carregar a cruz, subir o monte Caveira, e ali ser crucificado, ter pés e mãos pregadas naquela cruz, queridos. Se o inferno não existisse, não teria sido necessário Ele passar horas pendurado naquela cruz. Médicos especialistas no assunto dizem que possivelmente, provavelmente, até alguns dão certeza de que Jesus teve cãibras nos seus músculos por horas ficar pendurado naquela cruz. Outros dizem que os seus nervos esticaram como a corda de um violino, e a dor que Jesus sentiu na cruz foi dores inimagináveis, foram dores terrivelíssimas. Jesus está pendurado naquela cruz, teve sede. Pegaram uma esponja embebida em vinagre ou fel e deram em seus lábios. Para quem não sabe, aquela esponja que fizeram isso era uma esponja usada para a higiene pessoal das pessoas. Gente, é terrível o que fizeram com Jesus na cruz. É terrível. E quando ele está morrendo por asfixia respiratória, ele reúne as suas últimas forças e fica de pé naquela cruz e dá o seu último brado dizendo: Pai, está consumado. Oh glória, oh aleluia, a missão foi cumprida, a missão foi completada. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Tetelestai no grego quer dizer está livre. Naquela era e época, quando alguém estava livre, era colocada uma placa na porta da cela dele dizendo: está livre. Toda a cédula de condenação que havia contra eu e você foi rasgada na cruz, porque Jesus morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou da condenação do inferno e da morte. Quem aqui é feliz por Jesus ter pagado o preço por mim e por você naquela cruz do Calvário? Oh, quantos aqui querem morar no céu com Jesus? Lamanassuide comanaya soriandas. Jesus nos salvou. Jesus deu a sua vida por nós. E nós precisamos dar o máximo de nós em prol das almas que ainda estão perdidas. Quantas pessoas que ainda precisam ser salvas. Quantas pessoas que ainda precisam aceitar a Jesus. Nessa pandemia mundial, início de 2020, parou o Brasil, parou o mundo, agendas todas canceladas no ano de 2020. E eu fui orar ao Senhor porque nesse período aí já estávamos com 18 anos só fazendo a obra de Deus. E Deus me disse: vai para as redes sociais, eu vou te usar nas redes sociais. E comecei a fazer lives, e de repente de 30, 50, 100, 200, 500, 700, passou de 1000 pessoas algumas lives. Hoje ainda encontrei uma irmã que sempre estava com a gente nas lives ali, que Deus abençoe. Né? E Deus nos deu muitas almas, mas foram milhares de almas pelas redes sociais. Comecei a postar vídeos também de reflexão sobre exumação cadavérica, plano da salvação, céu, inferno. No final, fazendo o apelo para as pessoas aceitar Jesus.
Teve um vídeo meu que bateu 21.100.000 visualizações para a glória de Deus e me rendeu mais de 100.000 comentários só na minha página. E quando passou, estava quase chegando em 1.000 pessoas dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar com Jesus, eu parei de contar e printar. Por quê? Porque Jesus salva. Jesus faz. Basta nós anunciar o evangelho que Ele faz. Ele quer usar você. Ele quer instrumentalizar você. Basta você falar de Jesus e tu vai ver o que Ele vai fazer. Fique de pé comigo nesta manhã. Eu quero orar com você e por você. O primeiro chamamento de Deus é para a salvação. E nós compreendemos que Jesus nos chamou para ser salvos. Chamou a todos para a salvação, não há exceção. E Jesus também nos deu esta missão de levar o evangelho, anunciar o Cristo. Segunda chamada dele é a chamada para o céu. Porque alguns só têm duas chamadas, para a salvação e para o céu. Assim foi o ladrão da cruz, na cruz. Ali mesmo ele sentiu o chamado da salvação. E dali Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo naquela cruz. E dali ele foi chamado para a eternidade, para o céu. Agora, se depois que você aceitou Jesus, Jesus não te chamou para o céu, aí você tem pelo menos 3 chamadas. E qual é a terceira chamada? É a chamada para fazer a obra de Deus. Jesus nos chamou para anunciar o evangelho. Nós não podemos negligenciar essa chamada de falar de Jesus. Eu encerro testemunhando sobre o homem que mais inflamou a minha vida em relação a missões. E eu creio que no Brasil e entre os homens que mais fizeram missões no mundo, ele pode estar sendo inserido. Pastor Cezino Bernardino é o fundador dos Gideões Missionários da Última Hora, de saudosa memória, que já dorme no Senhor. Fundou uma instituição de missões que atualmente já tem mais de 1.000 missionários já por longos anos e que tem pelo menos 43 para 44 anos de missões. E eu lembro que uma vez ele contou para nós o testemunho de como se deu a sua chamada. Foi justamente na cidade de Blumenau, Santa Catarina, onde moramos. Ele já era pastor, já estava pastoreando, mas houve um chamamento de Deus forte para o pastor Cezino se mover com relação a missões, quando ele foi visitar uma pessoa que estava no Hospital Santa Isabel, que inclusive é perto da minha casa, em Blumenau, Santa Catarina, e aos gritos, quando ele chegou na porta do hospital, a mulher que ele ia orar estava na UTI, aos berros, aos gritos estridentes, dizendo: eu estou morrendo, mas eu já sinto as chamas do fogo do inferno. Ele conta que o hospital todo ouvia aquilo. Eram gritos altos, fortíssimos. E ele foi se aproximando, aquele grito ia aumentando. E ele conta que quando ele entrou no quarto de UTI, em meio aos berros e gritos daquela mulher dizendo isso, que já estava morrendo, estava sentindo o fogo do inferno lhe queimando, a voz de Deus bradou no ouvido dele e disse: Cezino, a minha obra missionária é urgente. Eu preciso de ti para fazer missões, para enviar missionários. As almas estão morrendo, as almas estão partindo sem salvação. Eu preciso de ti. Ele conta que ele ouviu aquela voz e começou a chorar ali mesmo. Ali mesmo ele sentiu um desejo de montar uma instituição missionária. Foi fundado os Gideões Missionários, e para que você entenda, 43 anos de missões, já somam-se mais de 7 milhões de almas que aceitaram a Jesus pelos missionários dos Gideões. Teve ano de
eles baterem 200 mil almas para Cristo e mais de 30, 40 mil pessoas batizadas nas águas. Porque Deus deu uma visão missionária ao pastor Cezino Bernardino, que fez uma obra extraordinária. Hoje já dorme no Senhor. Gideões continua lá em Camboriú, Santa Catarina. E nós aprendemos muito com missões, acerca de missões com este homem que abalou, influenciou, uniu o Brasil e o mundo no termo fazer missões e ganhar almas para Jesus. Eu quero nesta manhã dizer a você que você é um escolhido, é uma escolhida para fazer a obra de Deus. A missão e a incumbência da evangelização mundial é nossa. E nós precisamos evangelizar, anunciar a Cristo. Eu quero orar por você, que quero fazer um pouco mais para Jesus. Pastor, eu estou fazendo, mas eu quero fazer um pouquinho mais. Eu quero evangelizar um pouquinho mais, eu quero orar um pouquinho mais pelas almas, eu quero, quem sabe, jejuar um pouquinho mais pelas almas, eu quero me esforçar, me esmerar, nem que seja um pouquinho mais, para poder ter o resultado de ganhar um pouco mais de almas. Quando eu vi o pastor Túlio mencionando o evangelismo aqui no Halloween, eu me alegrei, porque é isso, a gente tem que ter estratégia para ganhar almas para Jesus. Muitos não entendem essas estratégias, alguns, quem sabe, até criticam as estratégias de evangelismo, mas esta é uma forma de você falar de Jesus em um tempo em que as trevas estão se alastrando neste país, em que as obras do diabo estão sendo feitas terrivelmente nesta nação, mas existe um povo ainda que se opõe às trevas e anuncia o evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. Eu quero orar por você e com você agora, que tem um desejo de servir Jesus um pouco mais, que tem desejo de fazer um pouco mais pelo reino, pela obra, pelas almas e por missões. Saia do teu lugar e venha à frente desse altar. Se você sente que tem uma chamada de Deus, tudo que você faz no reino é válido. Desde um instrumento que você toca, desde uma evangelização. Pastor, eu não tenho, assim, de falar de Jesus, eu não tenho esse dom da fala, mas você pode fazer alguma coisa você pode fazer, que venha resultar na salvação de almas. Para o paralítico ser curado, 4 amigos resolveram pegar ele, descer pelo telhado e colocar ele na frente de Jesus. Só isso. E aí Jesus operou um milagre. A mulher cananeia tinha uma filha com legiões de demônios, endemoniada, que ninguém dava jeito, mas ela disse: eu ouvi dizer que esse Jesus liberta. Eu vou até ele. Eu vou clamar por esse Jesus. Ela era cananeia, nem judia era. Mas Jesus viu fé nessa mulher cananeia. Oh, mulher, grande é a tua fé. E a filha dela foi liberta dos demônios na hora, para a glória de Deus. O centurião romano era romano. Se tu disser uma palavra, o meu servo ficará são. E o servo do centurião foi levantado e curado para a glória de Deus. Pela tua fé, Jesus pode fazer a obra na vida de colegas, parentes, vizinhos, conhecidos. Pela tua fé. Basta você ter fé. Basta você orar, interceder, mover alguma coisa para que almas sejam salvas. Salvação é prioridade, salvação. Nós devemos priorizar a salvação, nos mover pela salvação das almas, porque é terrivelíssimo, igreja, uma pessoa morrer sem salvação, uma pessoa partir sem salvação, uma pessoa tombar aqui na terra perdido. Isso é terrível. Nós precisamos nos compadecer por almas e dar o nosso melhor pelas almas. Louvado seja o Deus de Israel.
Surimikandalamashandaramalamasurianda. Oh glória, quem sente um chamado de Deus, vem à frente, eu quero orar por você. Quem quer fazer um pouco mais, um pouco melhor, quem quer servir um pouco mais, orar um pouco mais, jejuar um pouco mais. Ei, alamassuricandalamashandaraia. Oh, quem quer mais amor e paixão por almas perdidas. O que me move é amor por almas. Eu só estou aqui agora porque eu tenho amor por almas. O que me faz viver 24 horas na presença do meu Deus é amor e paixão por almas. Esta manhã Jesus vai inflamar pessoas aqui de amor e paixão por almas. Esta manhã há pessoas aqui que nunca mais serão as mesmas depois desta mensagem. Há pessoas aqui que Deus vai capacitar com amor e paixão por almas. Você vai prestar o serviço para o reino de Deus, para Cristo. Oramanasui de comanaia sobria. Como ouvirão se não há quem pregue? Como os missionários irão se não forem enviados? Elemachon de candarama surianda lamachanderema lamassurianda. Coloque a mão no seu coração. Jesus vai te encher nesta manhã de amor e paixão por almas. Jesus veio a essa terra cheio de amor e paixão por almas. Ele é o próprio amor encarnado, Ele é a própria paixão por almas encarnada. Jesus o Cristo é o nosso mestre, é o nosso rei, é o nosso Senhor, é o nosso maior missionário. Oh, Ele é o nosso evangelista e nós precisamos ter os sentimentos de Jesus, a paixão de Jesus, o amor de Jesus, a prontidão de Jesus, o sacrifício de Jesus por almas, o investimento que Jesus fez por almas. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos predispor, nos dispor, nos colocar diante da sua presença para fazermos mais e melhor pelo reino de Cristo, de Deus na terra. Grande Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã, Senhor, nós te glorificamos diante da Tua palavra, porque fomos chamados para ser salvos, e salvos estamos para a glória do Teu nome. Oh, nosso nome está escrito no livro da vida e nós podemos te louvar por isso, Senhor. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, nos transformou. E agora, Jesus, não permita nós vivermos nessa terra sem nos compungir, sem amar, sem nos apaixonar por almas, sem nós termos o sentimento que o Senhor teve enquanto palmilhou essa terra. Enche-nos nesta manhã de amor e paixão por almas, de amor e paixão pela obra missionária, por evangelização, por almas perdidas que precisam da Tua salvação, Senhor. Orimica andalamassurianda lamachandaraia. Nos dá amor, nos dá paixão, nos move, Senhor, nos renova, nos reveste, nos imuniza de amor e paixão por almas. Nós queremos nos compadecer, nós queremos chorar, queremos orar, jejuar, pagar o preço pelas almas. Oh, Jesus, nós queremos nos parecer contigo. Nós queremos ser verdadeiros servos de Cristo.
Nós queremos ser verdadeiros seguidores de Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Oranai oteremenesui planaragassoromi naragayassou Xarau elemenici andaramanu. Esse mundo tem tantos afazeres. Esse mundo nos envolve tanto, Senhor. Mas nós queremos obedecer o Teu chamado. Nós queremos obedecer o ministério que a nós foi confiado. De anunciar o Teu Evangelho às almas perdidas. Quantas almas ainda precisam ser salvas e estão tão perto de nós. Às vezes estão no lar, na casa, às vezes estão na vizinhança, às vezes são colegas de trabalho, às vezes são pessoas que temos oportunidade de comunicar a Cristo. Senhor, nos usa. Senhor, nos dá autoridade, coragem, ousadia, intrepidez para anunciarmos o Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. O Cristo que derramou todo o seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado e para dar a salvação ao mundo. Um dia seremos chamados para o céu, mas enquanto estamos aqui, Senhor, queremos obedecer o chamado para anunciar o Evangelho. Oh, porque somos escolhidos por Ti, somos escolhidos. O Senhor Jesus mesmo disse que foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor disse: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor disse a Ananias: vai na casa chamada direita, ora por Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos reis dos gentios e de todo o povo de Israel. Aqui estão teus escolhidos, tuas escolhidas, meu Pai, para fazer a tua obra. Enche-nos de amor e paixão por almas, para fazermos missões e ganharmos almas para o teu reino, porque este é a principal missão nossa enquanto vivemos nesta terra. Em o nome de Jesus o Cristo, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã, para a glória de Deus. Oh, glória a Jesus. Irmã, abrace uma irmã do teu lado e ore um pouquinho por ela. Irmão, abrace um irmão do seu lado, ore um pouquinho por ele. Lamassuri canto namahas, terrebacala basuri canta lamanas. Alamanasto e canto neve assobrianda, lamachandara la saramagai. Erimi canto oreia, semia cantui manassobre alabas. Oh, decanta lai, lemenencio faste queito plesse andarábia sobria. Louvado, 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 louvado seja o teu nome, Jesus. Oricanda lama xandara la suricanda lama naras. Oriande cantara la subrianda lama surianda lamas. Orianda lamas tui cancho minaia subria. Enche-nos de amor e paixão por almas, Senhor. Oribi canchuriba surianda laia so. Enche-nos, Senhor, abraça-nos, Senhor,
com o teu amor e paixão por almas. Não queremos ser insensíveis. Oh, não queremos ser insensíveis, Senhor. Usa-nos, instrumentaliza-nos nesta última hora da tua igreja na face da terra, porque o Senhor está voltando, breve virá para nos arrebatar. Breve virá para nos buscar. E que nesses últimos dias da igreja na terra nós possamos ganhar o maior número de almas possível. Possamos evangelizar o máximo possível, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos falar do teu amor. Oh, capacita-nos, Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra. A Ele, Jesus, toda a glória. A Ele, Jesus, todo o louvor. Bendito seja aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Oh, aleluias. Tome posse desse amor, dessa paixão missionária nesta manhã. A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Podem voltar aos seus lugares, meus queridos. Eu só vou mencionar o material e vou entregar a oportunidade, desde já, muito agradecido por sempre poder servir. Deus Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por aqueles que sentirem pelo Espírito Santo de Deus de nos ajudar a prosseguir fazendo missões, passando ali, adquirindo material, Senhor. Eu sei que nem todos fazem isso, mas aqueles que fazem, prospere a vida financeira, material e profissional, os recompense, meu Rei, e faça milagres na vida deles de forma extraordinária. Pai, eu tenho orado por pessoas aqui que Deus, o Senhor já deu o documento dessa terra, que o Senhor deu casa própria, que o Senhor prosperou de forma sobrenatural no financeiro, material e profissional. E assim eu oro também para que o Senhor dê o documento dessa terra para quem não tem. Eu oro que o Senhor dê a casa própria. Eu oro que o Senhor dê prosperidade na vida, na companhia dessa pessoa, na empresa. Xaralá, suide comanai. Porque tu conheces o coração da tua filha, tu conheces o coração do teu filho, Senhor. E aqueles que ali nos ajudarem, levando o material, ou passando ali, não querendo levar o material, mas alguns às vezes passam, deixam uma oferta que o Espírito Santo toca. Pai, prospere a vida financeira, material e profissional, a casa, o lar, a família, os recompense e tudo que tiver travado na vida financeira, material e profissional, destrava e conceda a eles a vitória em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Beleza, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo despertamento de que Tu queres a salvação de todos. Mas Tu escolheste, Senhor, trabalhar junto conosco. Ó Senhor, que privilégio trabalhar junto com o Criador dos céus e da terra. Senhor, eu te peço que a Tua bênção, a Tua graça possa estar sobre nós, que possamos não apenas ser ouvintes, mas que possamos colocar em prática o que ouvimos aqui e que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, e ganhar almas, porque aquele que ganha almas sábio é. Senhor, eu te peço, dá-nos uma semana de bênção, de vitória, uma semana repleta, Senhor, com as Tuas maravilhosas bênçãos, que a Tua presença possa estar juntinho de nós. Fica conosco, nos abençoa, que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, que Deus abençoe.